Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e a gente vai ver o resultado da Micron, tá? Uma empresa bem interessante no segmento de semicondutores. Então, lá na comunidade do Discord de membros, a gente discutiu bastante sobre várias empresas, né, que estão relacionadas com semicondutores, mas eu tomo até um pouco cuidado de falar porque, assim, é muita coisa diferente aqui no meio, tá? Eu vejo que o pessoal leva uma análise muito simplista, assim, Intel, AMD, que são as marcas que eles mais conhecem provavelmente do dia a dia, não entendem que, assim, é uma indústria grande, tá, de semicondutores. Então, você tem players atuando em diferentes etapas, que fazem diferentes coisas. Então, nem todo mundo concorre entre si nessa história. Se a gente for abrir aqui, ó, por exemplo, semicondutores, vai ter a TSMC, Nvidia, Broadcom, Intel, Qualcomm, Texas. Cara, e o grau de overlap dessas empresas é muito menor do que vocês imaginam. A Micron tá aqui. É a nona maior empresa por valor de mercado, importante, 60 bi de dólares. Uma empresa bem interessante. Então, qual que é um nicho especial, assim, da Micron? Ela trabalha com memórias, principalmente, tá? E memórias tanto, né, de armazenamento, chip de memória, certo? Então, ela está envolvida em várias etapas do processo, não só de fabricação, mas também de venda de equipamentos ou coisa de serviço, a gente já olha lá, tá? Então, é uma empresa bem interessante, porque nesse nicho específico, ela parece que tem uma vantagem competitiva assim, bem interessante em relação aos concorrentes. Então, vamos dar uma olhada primeiro na apresentação. Apresentação curta, então eu trouxe ali os remarks para a gente olhar, podemos ver depois os demonstrativos, né, para ter uma noção um pouco melhor. Claro, né, o objetivo desse vídeo aí de domingo é mais acompanhar os resultados e não ver a fundo a empresa, como a gente já fez com outras, né, aqueles vídeos completos. Mas é uma bela sugestão para vocês estudarem e eu já estou dando as dicas, tá? Entendam o processo de fabricação de semicondutores. Tem várias etapas, tem empresas que atuam em etapas específicas ali, tem empresa que trabalha mais com o tipo de processador, tem empresa que tem a tecnologia de fabricação, outras do design, tá? Então tem muita coisa diferente e o overlap, o grau de concorrência entre elas talvez seja muito menor que vocês imaginam. Mas enfim, Micron, como eu falei, principalmente de memória, tá aqui o presidente, CEO, então eles entregaram uma receita recorde no trimestre. Em geral, todo esse segmento de semicondutores está muito bem, com bastante demanda. É claro que esse ano vai ter uma certa pressãozinha em relação a tudo que está acontecendo no cenário macro, não de deterioração da economia, tá? Mas de atraso de entregas, a Covid teve uma restrição séria lá na China, que é relevante para a Micron, não é para outras empresas de semicondutor, então por isso que é importante entender. Então, o cenário específico dela deu uma freada no resultado, mas o outlook de longo prazo, na minha opinião, pelo menos, continua tão bom ou melhor, porque essa parte de tecnologia, sim, é muito difícil não ver acontecendo. Se a gente entrar numa crise global e não sei o quê, muito provavelmente as empresas vão precisar cada vez mais desse tipo de produto para se tornarem mais eficientes, né? Então, eu acho que o outlook é muito positivo. Mas enfim, receita foi recorde, caixa, a gente já olha lá os números depois, recordes em todos os segmentos, então eles fazem esses tipos de memória para tudo quanto é tipo de aplicação, tanto para computador simples como data center, para SSD, para auto industrial, ou seja, né, tipo Internet of Things. Então, assim, ela é bem dominante e fornece produtos para tudo quanto é tipo de indústria, tá? Tá, ok, Autonomous Heights, então eles têm umas tecnologias específicas ali rampando, que tá indo super bem, ó, tá vários trimestres à frente dos concorrentes, né, do resto da indústria, ou seja, né, os caras parecem que têm uma vantagem competitiva tecnológica importante, tá? Estão tendo alguns headwinds, que a gente comentou, algumas dificuldades em relação a estoques, um pouquinho demanda pontual, né, embora, eu falei, eu não vejo essa demanda por longo prazo diminuindo, mas no curto, né, acontece. Então eles deram uma alterada lá no Outlook, mas enfim, né, os resultados continuam muito fortes. A gente continua confiante sobre a secular demand, ou seja, uma demanda de longo prazo, assim, perene, por memória e armazenamento, né, atratividade, nossa oportunidade, nossa posição, né, excelente posição competitivamente e execução muito forte, tá? Enfim, em termos de tecnologia, aquilo que a gente está falando, claro, não sou expert, já falei aqui, quando eu tenho que falar desse assunto, eu tenho que dizer que não é a minha especialidade, mas a gente não precisa ser, né, de todas as empresas.
Só entender que os caras têm tecnologia top, né? Estão na frente dos concorrentes, estão já pesquisando coisa nova aqui, né? Para 2023, tá? Estão acelerando a tecnologia mais nova deles, ou seja, né? Ó, novíssima tecnologia tá aí no cronograma para começar no final do ano 2022. CY, tá? Curiosidade, é calendar year, é o ano corrente, né? 2022 que a gente conhece, já que eles estão no trimestre 2020, no ano fiscal 2020. Ah, tá 2022 também, mas está no terceiro trimestre fiscal, né? Mas não calendário, é o segundo tri ainda, né? Então a nossa tecnologia líder na indústria continua para crescer no mix de vendas. Bacana, fazendo progresso em outras, ou seja, né, ela parece que está bem mesmo, sem entender os detalhes, né, do segmento, mas dá para ver que ela está muito bem posicionada tecnologicamente, tá? Então, ao longo da indústria, tem desafios de custo, que eu tinha falado, né, de cadeia de suprimentos, pressões inflacionárias. Então, isso, de fato, está impactando ela no curto prazo. Mas olha que legal essa frase aqui, né? A gente continua a esperar que as nossas reduções de custos sejam melhores do que o resto dos concorrentes, né? É essas empresas que a gente quer, exatamente, né? Levados por um aumento na produtividade e as novas tecnologias. Apesar da questão do Covid na China, onde teve lockdown de novo nesse último trimestre, né, criou desafios para a situação global aí da cadeia de suprimentos, a Micron continua executando bem, tá? Enfim, então a gente viu receita recorde e tal. Né? Teve um pouquinho de impacto, essas medidas de controle, ou seja, o lockdown, impactaram um pouquinho o outsourcing da assembly, ou seja, a parte terceirizada deles. Então teve um pouquinho de impacto. Mas tá tranquilo, não é esse o ponto. Você tem que ver se tua empresa está sendo, né, de uma forma consistente sofrendo. Né? Aqui tem uns highlights sobre os produtos de mercado, que eu vou falar menos, né, já que eu disse que eu não tenho tanta familiaridade. Mas interessante ver, né? Que eles vendem tudo para data center, para computador, para, né, produtos de chip gráficos, para mobile, telefone, edge, as aplicações, ou seja, estão em tudo quanto é lugar. Alguns pontos-chave, a gente já falou bastante sobre data center, por exemplo, crescendo 50% ano contra ano, bem forte, né? Que mais de destaques aí? Continua liderando a indústria em SSD. Então, assim, dá para ver claramente as vantagens competitivas que eles têm. Então, aqui em termos de outlook para o futuro, guidance, né, uma previsão ou uma projeção, eu não gosto da palavra previsão, prefiro usar projeção para o futuro. Então, eles esperam, aqui é a indústria como um todo, tá, de semicondutores, e mais especificamente de memória, provavelmente. Então, a expectativa para 2022 é um pouco de crescimento de demanda, né, mais moderado, né, no final aí do terceiro trimestre eles viram um pouquinho de redução, né, de demanda, tá? E eles esperam no ano inteiro de 2022 crescer um pouco menos que o long term CAGR, que é isso, que é o que eles estão crescendo no longo prazo, né? Pretendem crescer no longo prazo, então eles estão esperando esse ano um pouquinho abaixo, tá? Então, um pouco abaixo de mid to high teens, né? Para DRAM e high 20s para NAND. Ou seja, né, um pouquinho abaixo de um guidance muito forte ainda tá bom, tá? E lembrando, é indústria, tá? Nossa visão de longo prazo, né, que a demanda vai continuar, né, do jeito que estava, ou seja, né, com as expectativas anteriores, então que seria um impacto pontual, certo? Em relação especificamente a Micron, né, então eles estão, né, um pouquinho pisando no freio, né, para não ficarem aí, né, de calça curta nessa questão da cadeia de suprimentos. Então, estão planejando reduzir um pouquinho, né, o crescimento lá no supply chain, usar o que eles têm em estoque, né, diminuir um pouquinho o estoque para vender por enquanto. Então, o que vai acontecer? Vai reduzir o CAPEX, né, eles botando um pouquinho de pé no freio. Interessante isso aqui, né? A empresa estava preparada para um crescimento acelerado, viu um ano um crescimento um pouquinho menor, beleza, vamos acelerar, diminuir o CAPEX, né, sobra mais dinheiro. Então você vê decisões de emprego de capital muito inteligentes por parte da empresa. Bom, agora falando um pouquinho mais sobre números, receita recorde, você vê, né, como a empresa é pé no chão. Tá falando em tirar o pé do acelerador e tal, mas até agora é batendo recorde, né? Então você vê como os caras reagem rápido. Tá? Em relação à tecnologia, enfim, vou ficar devendo aí os conhecimentos mais detalhados,
mas esse NAND, pelo visto, mais avançado e ainda é uma parte menor da receita, mas que está crescendo mais, né? Ou seja, no futuro tende a equilibrar, tá? Mas ambas estão crescendo bem, tá? Crescendo os shipments, né? Ou seja, tá tudo tranquilo, tá? Aqui por linha de negócio em relação ao produto final, né? Computadores, networking, mobile, storage e embedded. Esse eu sempre tenho dificuldade de falar essa palavra, que é o que está embarcado em outros produtos. Você vê que assim é bem, né, bem dividido, né? Esse segmento é maior, mas tem mais produtos também. E todos estão crescendo, uns um pouco mais, um pouco menos, né? Só mobile deu uma leve caída, mas mobile é bem sazonal. Não é sazonal a palavra, mas mobile depende muito dos lançamentos dos produtos novos, né? Todo mundo sabe aí do iPhone. Quando lança o iPhone, a Apple, receita lá para cima, depois tem um pouquinho baixa, né? É normal ter um pouquinho mais de variação, tá? Então, os resultados aqui, receita a gente já viu recorde, margem bruta bem boa, tá? Para uma empresa que tem fábrica, tem processo de fabricação e tal, 47% de margem bruta é bem forte. Tá aqui as despesas, lucro operacional muito bom também, não tem a margem operacional aqui, mas é excelente, né? Não precisa nem olhar, só ver de cabeça aqui que é uma margem muito boa. A margem líquida também, quase não tem perda do operacional para líquida. Earnings per share legal, a empresa tem começado a recomprar um pouco, a gente já vê lá. Um EBITDA ajustado muito forte, então a gente vê que tem depreciação, a diferença do lucro operacional para o EBITDA de 3 bi, né, tem depreciação ali no meio, e geração de caixa também muito forte. Então a Micron tem uns números muito redondinhos, né, análise horizontal, que é essa aqui, excelente, análise ao longo do tempo, dos últimos anos, crescendo muito, com muita expectativa de crescer no futuro, né, é a empresa que preenche aí todos os requisitos. Quem assistiu a aula de quinta-feira, a última aulinha lá de como investir na Bolsa de Valores, preenche quase tudo do que a gente quer numa empresa, né? Ela é bem redonda nesse sentido. Então, aqui a geração de caixa e alocação de capital. Então, o caixa gerado aí 3,8 bi, tá? Uma coisa que acontece com ela é que ela tem um CAPEX um pouco mais alto, mas o CAPEX dela não é baixinho, tá? É um CAPEX relevante, ela está num momento de crescimento importante, então faz todo sentido. Então, o free cash flow, ele é sempre, né, bem menor que o FCO. Faz parte do perfil da empresa. No perfil da empresa, voltando àquele slide lá do ciclo de vida de empresa do Damodaran, é uma que está no crescimento. Está, né? Claramente em crescimento, ainda não está longe da maturidade. Tá? Então, eles, consequentemente, pagam menos dividendos, embora eles já estejam fazendo um certo buybackzinho importante, né, em relação à dívida, né, tem net cash, não tem nem que falar de dívida. Ou seja, né, empresa redonda, crescendo e com rentabilidade. Já que quando a gente fala de empresas de tecnologia, tem um monte aí crescendo com expectativa e, por enquanto, né, só promessa. Ela não, já é realidade, uma forte geração de caixa. Não sobra tanto o FCF porque o CAPEX dela é pesado também, tá? Que ela tá usando para crescer. Mas interessante esse perfil dela, né? Em termos de dívida, zero problema, né? Tá com caixa sobrando, investe bastante, ainda assim sobra dinheiro, não é relevante. Só para vocês terem uma noção, tá? Isso aqui é um trimestre, mas vamos ver aqui a Micron a gente já viu, uma empresa de 60 bi, mas a geração anualizada aí, ó, tá quase 5 bi de free cash flow. É bom, tá? Não tem tanta expectativa em cima dela, não. Se você for olhar em relação ao FCO, é uma geração de caixa bem forte para uma empresa de 60 bi. Claro que ela reinveste bastante, mas já sobra uma quantidade de caixa importante, tá? Bem rentável. Aqui, ó, a depreciação que eu comentei, né? Destacada. Uma empresa que está depreciando bastante, a gente vai ver bastante intangível, né, nos números dela. Depois que já discutimos todos esses temas, né, dá para a gente traçar todas essas correlações aí de uma maneira mais simples. Então, vejam a playlist que tem um curso lá nas lives de quinta-feira para a gente poder estar todo mundo na mesma página da discussão. Bom, o guidance para o trimestre seguinte, tá? Lembrando, o guidance trimestral não é tão relevante assim, já que é mais... né? Você pode ter um pouco mais de variação, mas de novo, uma receita forte, uma receita um pouco abaixo, na verdade, né? Da que veio agora. É aquilo que eles estavam comentando, né? Que aqui eles vão ver um pouco mais de impacto desses fatores pontuais.
né? Ó, a margem bruta caindo um pouco, então vai ser um trimestre não muito assim, né? Não muito bom de números, tá? Mas longe de ser ruim, né? Quando bate o impacto, cai um pouquinho aqui, mas vida que segue, 1,63 de EPS, né, é bem menor que o terceiro, né? Não sei se tem muita sazonalidade, mas é isso, vai passar por uma certa dificuldade pontual. Agora as demandas de longo prazo continuam lá, né, intactas. A gente vai ver, não tem esse último tri aqui ainda, né, não foi atualizado. Então, tá, vai ter um tri aqui. É que o quarto tri do ano anterior foi muito forte, né? Você vê que ela não é claramente sazonal, não dá pra ver assim um último tri especialmente forte, né? Varia um pouco o resultado, mas não é claramente sazonal. Olha a coisa linda, né? Essa análise vertical só crescendo os números, muito bom, crescendo. A geração de caixa demorou um pouco mais para crescer, né? Ela demorou um pouco mais de timing para bater lá, mas agora já tá bem. Aqui é trimestral, né? Difícil de ver. Melhor ver no anual, né? O quanto os resultados, né, estão num patamar forte, geração de caixa também. Bom, a apresentação era só aquilo lá, né, pessoal? Por isso que a gente vai dar. Tem ali os anexos, mas é melhor a gente olhar lá direto na página da empresa. Ah, não tô com o site da RI aberto aqui. Desculpa aí, foi mal. Sem problemas, abrimos na hora aqui. Para a gente ver a análise dos demonstrativos. Ah, não, esse aqui é o site da empresa, não, é o site da RI. Investors Relations, SEC Feelings. Já tem aqui o último, né? 1º de julho, fresquinho o resultado. E é o que a gente vai ver agora. Bacaninha aqui, ó, os destaques. Tem uma página de destaque. Então, ela é a 4ª maior empresa de semicondutor no mundo, tá? Que é super relevante. Tem um monte de empresa grande nessa briga. Mas é aquilo que eu falei. Não dá para ficar comparando com Intel, com TSM, com Nvidia, tá? Mas ela tem umas 50 mil patentes, bastante tecnologia. Vale a pena aí para vocês darem uma estudada mais a fundo no business dela, tá? Aqui vamos focar no resultado. Estamos aqui, né? Com Statement of Operations, nossa famosa demonstrativa de resultado do exercício. Então, aqui meio que a gente já viu, né? Receita crescendo, margem bruta muito forte, lucro bruto vindo bom também, tá? A principal característica desse tipo de empresa, principal despesa disparado, pesquisa e desenvolvimento, né, é fundamental. E é legal que é uma despesa que é meio que um investimento, né? Porque com pesquisa e desenvolvimento, ela vai acelerar os novos produtos, desenvolver novos produtos que vão levá-la a ter uma receita maior no futuro, margens melhores, né? Então, é uma despesa bem gasta essa aqui. Você vê que a empresa vai aumentando as despesas com pesquisa e desenvolvimento, quer dizer que ela está numa operação saudável. Em relação ao gasto administrativo mesmo, né, é bem pouquinho perto da receita, né, bem eficiente. Então tá aqui, resultado muito bom, acumulado do ano também. Tá? Ela está no momento de alavancagem operacional muito forte também. Tá? Então, um resultado ótimo que a gente viu, lucro líquido aqui, só imposto, né, entre lucro operacional e lucro líquido. Resultado por ação absurdo, né? Bombando, porque ela tá alavancando e ainda tá recomprando um pouquinho. Não tá fazendo tanta diferença aí na recompra, mas os números muito bons, tá? Em relação ao balanço patrimonial, né? A gente já discutiu um pouquinho, a empresa tem bastante dinheiro em caixa, isso aqui, né? Capital de giro tranquilo também, recebíveis, em estoque, que é o que ela vai vender agora, tá? Em termos de imobilizado, a gente vê que ela tem bastante imobilizado, propriedade, equipamentos, fábricas, né? Por isso que ela tem tanto CAPEX, ou melhor, o contrário, né? Ela investe muito em CAPEX, por isso que ela tem tanto imobilizado. Então isso aqui já dava para, né, ter essa noção, só de olhar aqui o quanto que a empresa investe de CAPEX, né, por resultado. Então dá para ver claramente uma empresa de perfil assim fabril, né? Com fábricas, equipamentos e tal, que não são nada baratos, né? Em termos de goodwill, intangível, ela não tem muita coisa. Então, essa depreciação aqui é uma depreciação de imobilizado. Claro, né? Não é tão tranquilo igual uma depreciação de intangível, de ágio de aquisição, por exemplo. Quer dizer, a ágio de aquisição no exterior não deprecia. A gente já falou disso. Mas, assim, não quer dizer que esse dinheiro a empresa vai precisar necessariamente repor, né? Essa noção de repor
o CAPEX, desculpa, repor depreciação com CAPEX é um negócio bem antigo, né? Bem já defasado. Porque as fábricas, o que ela está construindo, tá lá, né? Não quer dizer que vai ficar obsoleto. Vai depender, né, da evolução da tecnologia. Mas, de fato, é uma característica da empresa. Muito investimento e bastante imobilizado. Tá, aqui a gente tem um passivo, contas a receber, alguma coisinha de dívida, mas ela tem mais caixa que dívida, né? Quase não tem passivo, né? A empresa bem redondinha mesmo. Tem lá umas ações recompradas. E o fluxo de caixa, que geralmente é o mais interessante. Opa, não é assim. Aqui, Statements of Cash Flow. Então, a empresa partiu de um lucro. Aqui estão os últimos 9 meses, tá? É comum que as empresas não façam o fluxo de caixa separadinho por trimestre, porque o fluxo de caixa é melhor ver no período completo mesmo, tá? Então, enfim, né? A partir de 7 bi de lucro líquido, você vê o tanto que deprecia, né? Uma depreciação alta. Por isso que a geração operacional de caixa é grande, né? 10 bi em 9 meses, projetando aí para uns 15 bi no acumulado do ano. Gera bastante caixa operacional. O outro lado é esse, né? Que ela também gasta bastante em CAPEX, mas faz parte, né? O resto aqui, ó, a gente viu lá na aulinha de fluxo de caixa que isso aqui não é nada, né? Não, esse aqui de investimento você leva um pouco, desinvestimento na verdade, mas isso aqui é só giro de dinheiro. Quem tá meio perdido aí, assista as aulinhas lá. E do lado financeiro, interessante, né? Ela tá dívida, praticamente, né? Só gerencia, mas ela tá começando a recomprar mais ações. A gente vê aqui no histórico que ela, de vez em quando, recomprar alguma coisa e tal. E agora que tem sobrado mais dinheiro nessa nova fase, ela tem começado a recomprar mais pesado, né? Ainda não chega a fazer tanta diferença. 2 bi de recompra em empresa de 60 bi, mas vai indo, né? 2 bi todo ano, com certeza faz bastante diferença, tá? Então, o dividendo que ela paga é só para dizer que paga, tá? 300 milhões é nada. Ela já está começando a retornar um pouco de capital, mas o grande lance é que é uma empresa ainda que reinveste muito no negócio, né? Por isso, bastante CAPEX. E a gente está vendo aí os resultados, né? Crescimento, é um retorno muito forte, então ela está certíssima. É uma decisão de investimento inteligente, né? Reinvestir no negócio, porque ela tem taxas de retorno muito boas, ao invés de retornar o capital para o acionista, né? Daí que a gente chega lá na história dos dividendos, né? Para vocês verem que tudo tem um porquê e uma coisa vai puxando a outra, né? Por que não dá tanta importância nos dividendos? Por causa disso aqui, você vê o cenário da empresa, taxa de retorno dos projetos, tem horas que é mais importante reinvestir nela própria, né? E nesse tipo de empresa eles estão certíssimos. É isso aqui que vai gerar mais valor para o acionista. Então, vocês têm que entender, né, qual é o melhor emprego de capital para a empresa gerar o máximo de valor para vocês, para nós, né, como os acionistas, já que é o nosso objetivo, certo? A gente não quer uma empresa que pague mais dividendo, a gente quer uma empresa que gere mais valor. E aí vai ter empresa que vai gerar valor reinvestindo, vai ter empresa que vai gerar valor fazendo aquisição, vai ter empresa que vai gerar valor, não geração de valor em si, né, mas que ela não tem tantos mecanismos, ela retorna para o acionista. Então, isso é muito importante para não ficar perdido nessa tara aí de dividendos. Beleza, pessoal? Então, da Micro, vamos ficar por aqui hoje. Tá sem adentrar, sem avançar muito, mas a gente viu que fez uma análise bem feitinha de resultados, né? Trouxemos vários conceitos que a gente tem falado aí recentemente, interlaçando eles, porque aí sim a gente consegue, né, ter essa compreensão global. Isso que eu falo para vocês, muito importante entender onde tudo se encaixa, né? Tudo tem um porquê, não é olhar ali uns números perdidos e tentar entender o que está acontecendo. Beleza? Então, por hoje é isso aí. Micron, essas semanas mais lights de resultado. Lembrando, segunda-feira vamos assistir a segunda aula do curso da Bondaran lá na Twitch, só twitch.tv/canal dos vídeos. Vamos assistir às 8 da noite. Tá aí live na terça, como sempre. Beleza, pessoal? Então, um abração aí para todo mundo. Até os próximos vídeos. Valeu!